Conteúdo da internet já pode ser usado como indícios ou provas em casos judiciais? Juízes já aceitam o que sai na rede mundial de computadores em julgamentos? Respostas para essas perguntas é o que o meio jurídico vem discutindo. E quem começa o dia com a gente para falar sobre o assunto é o advogado especialista em direito de informática, o Mar Caminho. Bom dia. Bom dia, Adriana. Os juízes, eles estão aceitando esses documentos produzidos pela internet já nos julgamentos? Todos os meios de prova produzidos de forma moral e legalmente legítimas são aceitos como meios de prova, e não seria diferente também na internet. Porém, nós temos algumas dificuldades nesses casos. A gente pode imprimir, geralmente, as páginas, ou pode se valer de outros meios, como a ata notarial, por exemplo. Existe uma sensação de insegurança com o que está publicado na internet, até porque hoje em dia qualquer pessoa pode abrir uma página, escreve muitas vezes o que quer sem censura. Então não é tão frágil assim o sistema como a gente pensa. Vimos trabalhando bastante nisso para que a internet não seja considerada uma terra sem lei. Porém, por ser uma mídia muito nova e realmente existir essa liberdade desmedida, as pessoas acham que podem tudo na internet. Mas existem algumas barreiras, existem algumas dificuldades, e uma delas justamente é a produção da prova. Por exemplo, é bastante interessante que a pessoa, ao vislumbrar um crime pela internet e queira levar isso à autoridade policial ou mesmo abrir um processo, a primeira coisa que ela deve fazer é imprimir essa página. Por quê? Porque a internet é muito volátil. Em pouco tempo, talvez em questão de segundos, essa página pode ser do ar ou ser trocada. Então é muito importante agir rápido, por exemplo. Essa é uma das primeiras providências que a gente sugere. E como comprovar a autoria de quem fez a página? Isso geralmente a gente tem que se valer de uma perícia técnica. É muito difícil você comprovar e provar de plano, ou seja, de imediato, que foi determinada pessoa. Você precisa de uma ordem judicial para quebra de sigilo. Você descobre o chamado número IP, que é mais ou menos o equivalente ao número telefônico da conexão, e aí você vai chegar a um computador. Esse computador, então, através da investigação, você vai chegar a quem utilizou esse computador e, eventualmente, então, conseguir acusar essa pessoa, seja no âmbito civil ou no âmbito penal. Na internet eles ensinam de tudo, né? Você pode descobrir como ser um bom hacker na internet, e até eu achei uma página hoje pela manhã que te ensinava a usar um e-mail como se fosse de um outro nome. Você usa o nome de outra pessoa e manda o e-mail com assinatura e tudo. O e-mail, ele pode ser usado como prova no julgamento, já que existe essa possibilidade de você fraudar um e-mail pela internet? Sim, sem dúvida. Qualquer documento obtido na internet pode ser usado como prova, porém outra pessoa pode, então, contestar essa prova. Então você precisa, muitas vezes, além da impressão da prova obtida pela internet, o auxílio de uma perícia técnica ou, muitas vezes, até de uma prova testemunhal. Algumas outras pessoas que vislumbraram, então, o cometimento desse crime. Em ambientes públicos, por exemplo, o Orkut. E será navegação segura? Olha, 100% segura eu acho que nada é, né? Mas a gente precisa aprender algumas técnicas. A gente costuma brincar que seria interessante a instituição de uma carteira de motorista para quem navega na internet. Ou seja, seria interessante, seria ideal que as pessoas fizessem um curso e aprendessem, então, as técnicas básicas, como não cair nos golpes que cada vez são mais sofisticados, assim, e também a utilização de antivírus, firewalls, enfim, dispositivos técnicos de segurança. Isso ajuda bastante. As pessoas não devem confiar em tudo que elas leem, não devem clicar em tudo que elas veem, então elas têm que sempre desconfiar. Essa é a regra básica que a gente explica, né? Que as pessoas desconfiem se elas virem algo que parece bom demais. E agora, dentro das empresas, que tipo de documentos podem comprovar, por exemplo, um assédio moral? Assédio moral. Geralmente esse tipo de prova não é feito pela internet, né? Assédio moral pode acontecer até num e-mail, tudo, mas as empresas têm adotado uma sistemática, uma política de segurança para que se evite, por exemplo, crimes como esse, ou mesmo um ilícito civil, o vazamento de segredo, vazamento de informação. Inclusive estamos caminhando aí para um monitoramento, onde as pessoas são observadas, aí são monitoradas em tudo que elas fazem. Então as empresas estão buscando aí uma postura proativa
tentando evitar que as coisas aconteçam e não reprimindo depois que acontecerem, que quando o prejuízo já pode ter ocorrido. E daí, no caso, quando é para se produzir provas, a abertura de e-mails, a busca do autor da página, tudo isso é legal, pode ser feito. Já temos decisão do Tribunal Superior do Trabalho que dentro do ambiente corporativo, dentro da empresa, em se tratando de e-mail da empresa, ou @empresa com BR, por exemplo, tudo é possível. Não existe violação de privacidade nesses casos. Agora, no caso de um e-mail particular, aí é necessário, então, uma ordem judicial para que se proteja justamente a privacidade do usuário, seja na residência, seja na empresa. Mas tem algumas empresas que não permitem, então, um funcionário que utilize e-mails particulares dentro da empresa. Varia muito da política da empresa. E que tipos de provas são mais comuns e que realmente, efetivamente, têm resultado e funcionam como apoio em processos judiciais, no caso da internet? Alguns juízes aceitam a mera impressão de uma página, mas em alguns casos que a gente aconselha que se procure aí um tabelionato, um notário, e se produz a chamada ata notarial. Ata notarial, você mostra para um notário uma página, ele vai descrever ali, através de palavras, o que contém naquela página. A cor da página, as palavras escritas, as figuras onde está ali. Esse documento tem fé pública, ele é muito mais difícil de ser contestado. Agora, em casos de crimes de pedofilia, fraudes bancárias, violação de direitos autorais na internet, como isso é tratado? Normalmente a pessoa vislumbra isso e faz uma denúncia para o Ministério Público ou para a polícia. Aí a polícia vai buscar a prova, vai buscar então a investigação desses crimes, culminando aí numa ação penal. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bom Dia. Bom dia.